Estamos ao vivo! Ao vivo! Pô, cadê a intro? Achei que ia rolar uma intro aí. Isso aqui só quando o pessoal começar a doar os Pix para eu poder contratar Ca- um editor para criar uma vinheta. Cadê a intro com a musiquinha do Dragon Ball, pô? Tem que pôr a Dragon Ball GT Ó, ainda, hein? Que a musiquinha é mas mais estilosa. se eu colocar a música do Dragon Ball, o YouTube derruba a live, pô, não pode, tem direito Ah, cara, autoral. pode crer, né? É verdade. Bandai, né? Não Toei, sei pode, os lá, caras quem que derrubam é. na hora que entrar a live vai entrar ao vivo e na hora eles derrubam, tipo, não pode. Na hora que chegar quando chegar no refrão da música, live caiu. E é isso aí, pessoal, estamos aqui ao vivo, sabadão, e hoje a entrevista é com Fagner Alves. É ilustrador, é concept art. E não sei se vocês notaram, dizem que a gente é parecido, eu não acho, mas se alguém acha a gente parecido é porque a gente é irmão. Pô, pensei até em vir de boné, véi, pra dar uma disfarçada, mas é melhor, né? Melhor não, né? Melhor não. Então, meu, se Mas é, apresenta aí, fala aí, para quem não conhece você, quem que é aí o Fagner Alves? O que o Fagner Alves faz? Quem é você? Se apresenta aí pro é, pessoal. quem sou eu? Quem sou eu, né? Boa pergunta. Não, então, meu nome é Fagner Alves, eu trabalho com ilustração e concept art freelancer, né? Acho que é importante, né, deixar isso claro, né? Porque algumas pessoas confundem, né? Mas totalmente freelancer. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais meu trabalho, tá aí meu Instagram, né, aqui embaixo. Entrando lá no Instagram também vai ter o link do meu portfólio. E também tem como encontrar meu Facebook. Tudo vai ter as postagens dos meus trabalhos, coisas para portfólio, para cliente, etc, etc e tal. E o seu TikTok? Não tem? Ixi. TikTok, cara, aí tá uma Não coisa tem você fazendo que, uma. meu Deus, aí tá uma coisa que eu não vejo a menor graça em TikTok, né? Isso daí eu dispenso. Isso aí eu dispenso. Só uso Facebook e Instagram porque é o jeito, né? Porque se não fosse necessário, nem isso eu usaria, só portfólio mesmo e é isso. Mas aí você está trabalhando, você trabalha com ilustração e concept art, mas seria o quê? Você faz para RPG, card game? Então, Como funciona hoje? Como que tá funcionando hoje o seu dia a dia? Que tipo de cliente que você sim. atende hoje? Então, no momento eu estou fazendo. No momento eu não estou trabalhando diretamente com concept art, eu estou trabalhando com ilustração, né? Que seria ilustrações para card game, para livro de RPG e board game, né? Não teria como eu explicar muito bem se seria para card game ou para livro de RPG em específico, porque as ilustrações elas podem ser usadas para os dois, sabe? Então seria meio que os dois ou só um deles, sabe? Só que aí eu não tenho como saber. Por exemplo, essa que você está mostrando aí, essa que está aberta em tela aí, teoricamente ela seria para livro de RPG. Só que ela também pode Entendi. ser usada para o card game, entendeu? Sem problema nenhum. Então, inclusive, é uma das coisas que o cliente deixa claro, né, para mim, que, assim, se eu perguntar para ele em que vai ser utilizado, ele vai falar que não sabe, que ele precisa ver a ilustração para decidir onde ele vai aplicar, entendeu? Mas no Não momento tem. seria. Não, pode Pode falar. falar. Pode continuar. Não, então, no momento, eu não consigo saber se é para card game ou livro. Aí Ele pode não ser um vem, ou ele, pode ser o outro. ele não vem muito especificado. Tipo, ele te manda um briefing ali e fala, ó, preciso de tal coisa, assim, 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 tal. Mas não tá ali, Isso. tipo, pode ser que ele use só para um livro, pode ser que use para um card game ou para os dois. Ou, sei Exatamente. lá, de repente o cara cancela o projeto e nem Exatamente. usa. É porque assim, o projeto, ele é uma coisa só. Tanto o card game quanto o livro de RPG, por exemplo, eles fazem parte de um projeto só. É o mesmo projeto. A diferença é que ele pode aplicar nos cards, pode aplicar no livro, ou pode aplicar em um dos dois. Ele não tem Entendi. assim, se você fez essa ilustração aqui para card game, eu não posso usar no livro. Não. Ele pode usar se ele quiser.
É aquele negócio, né? Você fez a ilustração para a empresa, a ilustração não é mais sua, né? A ilustração é da empresa, entendeu? Então, ele pode usar, pode fazer onde ele quiser. Essa aí é a mesma coisa, é a mesma situação. Essa daqui foi para nesse sistema. O cara te encomendou. No caso, eu tô vendo aqui que ela saiu para algum RPG, né? Mas Uhum. também para outros materiais, talvez. É, então, pois é, tipo, em teoria, ele foi pro livro de RPG, desse projeto aí, Tanares RPG, da quinta edição. Só que aí ele também pode ir para os card games do Tanares RPG quinta edição, entendeu? Aí Então é fica isso, não indefinido. Você só tem. sabe para onde foi depois que já saiu. Isso, exatamente, exatamente. Só depois que sair que eu vou ter uma noção, né? Apesar que isso, assim, para mim, não faz tanta diferença, porque sendo para card game ou para livro de RPG, o trabalho vai ser o mesmo, o cliente vai querer o que ele quiser do mesmo jeito, e eu vou receber pelo trabalho do mesmo jeito, então não faz diferença. Mas não tem, Isso aí tipo, tanto faz. não tem algum tipo de impacto no tamanho da ilustração? Tipo, ou tipo, ele te pede um tamanho padrão que ele vai conseguir, tipo, usar em vários lugares diferentes. Ah, sim, é. E isso aí, essa foi uma excelente pergunta, entrevistador. Por quê? O que que acontece? Assim, ele me pede em um formato. Só que o que acontece é que quando eu faço a ilustração, eu tenho que fazer, por exemplo, o personagem totalmente separado do resto, tipo do fundo, ou sei lá, de alguma coisa que tiver fora do personagem, eu tenho que fazer separado. Ah, você Então, não tipo, faz, aquele. tipo, você não monta uma ilustração, tipo, total. Tipo, você tem que fazer como se fosse uma animação. Você faz o cenário e separado você faz o personagem. Isso, mais ou menos isso. Tipo, por exemplo, aquele que você tava mostrando do cara com o espadão lá, que ele seria um general, né? Um general elfo da raça dos elfos negros lá, né? É esse aqui, né? E essa ilustração aí, por exemplo, eu tive que fazer o personagem, aí o fundo ele é separado. Essa magia aí também, se eu não me engano, ela também estava separada, porque Cara, pode ser que eles queiram usar só o personagem sem a magia e sem o fundo, ou pode ser que eles queiram usar o personagem com a magia, mas sem o fundo. Então, tipo assim, que nem eu tô falando, se ele for usar para card game, não vai fazer muita diferença, sabe? Porque se ele quiser usar, por exemplo, esse formato que está todo da ilustração para o card game, ele usa lá, ele vai inserir no formato do card game. E se ele quiser usar, por exemplo, só a imagem do personagem no livro, ele pega só o personagem ali que tá separado e insere do jeito que ele quiser no livro, entendeu? então você entrega Então, meio ali, é como se fosse um pacote, é como se ele te pedisse ali meio que um pacote daquele encomenda, onde ele vai poder, tipo, distorcer ele ali de acordo com a necessidade dele. isso, Como se exatamente, fosse- porque não é uma ilustração necessariamente, não é tipo uma ilustração como se fosse tipo de um livro, que o cara te pede ilustração, você entrega a ilustração e acabou. É meio como se fosse um kit que ele pode usar, tipo, isso, tudo junto, ou então, tipo, desblocar ali com aquilo que ele quer ou com isso. o que ele precisa. Isso, exatamente. Inclusive, é uma das coisas que é me passado, é isso, é que assim, eu faço a ilustração, só que ele já deixa bem claro, ó, precisa ser de tal maneira que é para se nós formos aplicar de uma outra maneira, em um outro material deles lá, sei lá, material promocional, ou seja o que for, eles Uhum. poderem usar como eles quiserem, entendeu? Porque se você manda, por exemplo, outra coisa também legal de falar é que o personagem, ele não. Por exemplo, essa espada aí, ela não tá completa, né? Ela tá cortando ali na parte de cima dela. Só que o arquivo que eu mando para ele, ela tem que estar completa, Ela tá entendeu? completona. Ela tá completona. Tipo, Se o tudo cara. pra cima, tudo que for pra cima ou pros lados tem que estar completo. Só pra baixo que não tem tanta importância, porque quando eles vão aplicar, a parte de baixo ali é onde eles vão colocar logo, né? Vai colocar alguma informação, então vai ser escondido de qualquer forma, sabe? Então isso não faz tanta diferença. Mas, por exemplo, se você entrar lá no meu ArtStation e rolar essa ilustração aí,
desse general aí, você vai ver que tem uma imagem lá que eu coloquei que ele tá com... O personagem tá completo com tudo que eu mandei. Claro, ele não tá com a parte de baixo porque não tinha necessidade. Mas, por exemplo, a espada ele tá todo completo para cima. Ó, se você rolar aí, vai ter uma imagem que mostra Ah, é. ele completo. Olha lá, a espada tá toda completa. Ah, verdade. Tipo, isso daí seria o personagem sem o fundo, né? Totalmente sem o fundo, só o personagem. Aí ele Ah, tem que pode estar crer. É completão. verdade. É, tá só ele aqui, não tem o fundo. Uhum. Porque Mas aí isso é legal, porque pode completar, pode continuar. se ele for aplicar em outro lugar, que tipo assim, por exemplo, ele colocou lá o personagem, só que o personagem ele não vai até o topo da página, né, do livro. E aí, como é que fica? Vai ficar tipo o cortadão, né? Ia ficar lindo, né? O personagem. Aí tem que ser feito isso, né? Tem que ser desse jeito. Isso é legal, porque isso aí era uma coisa que eu não sabia. Tipo, eu achei que trabalho desse tipo, eu achei que, tipo, era como tipo ilustração, quadrinhos, essas coisas. Tipo, o cara te pede trabalho, Uhum. você entrega e acabou, né? Eu não sabia que tinha esse sistema, né? Tinha que ser ali desmembrado, tal, só o personagem, só o cenário, tipo, para o cara montar ali os kits. Isso aí é um negócio que para mim é novidade. De verdade eu não sabia disso. Não, então, eu também não. Eu também não sabia quando ele me falou que tinha que ser. Assim, eu até imaginava que era, porque vendo, né, conhecendo a área, pesquisando, vendo pessoas conhecidas, você já começa a ter uma noção. Só que antes de eu começar a fazer, eu não tinha muita noção de que tinha que mandar basicamente quase tudo que era importante separado. Uhum. E aí eu comecei a ter essa noção, né? Tipo, agora, assim, fazendo, eu já nem estranho mais, né? Porque eu já fiz bastante ilustrações para eles. E, meu, meio que já até acostumei. Acho que qualquer coisa que eu pegar para fazer agora, acho que eu vou catar e fazer com fundo separado do personagem, da magia, tipo assim, partículas, sabe? Como se fossem umas Uhum. partículazinhas embaixo da ilustração, tem que estar separado. Então, tipo, tudo teria meio que estar separado. Se você mandar, tipo, no arquivo só, tipo, já era, vai ter que fazer tudo de novo. É, então. Pois é, exatamente, porque senão depois aí o design deles lá que vai ter problema, né? Porque, pô, o ilustrador não me mandou o negócio do jeito que era pra mandar, aí eu tô tendo problema, eu tô atrasando aqui a aplicação, entendeu? E aí, né? Vai dar problema, né? Dá um pouquinho de problema. Então, tipo, olhando, vendo aqui, né, o estilo que você está seguindo hoje, ele é mais focado numa linha de pintura meio digital e Uhum. com foco, apesar de não ser um estilo totalmente realista, ele tem um foco ele é mais realista hoje, né, do que já foi. Sim, sim, E muito mais. em que momento que você chegou a essa conclusão, tipo, meu, eu quero seguir essa linha aqui? É, foi algo que foi acontecendo? Você já tinha isso planejado antes? Ou foi pela necessidade do mercado? Como que aconteceu essa migração Uhum. do seu estilo para do que era, que você fazia até algumas coisas meio cartoon, meio infantil, né? Que eu Sim, vi aqui no seu sim. portfólio, vou até pensar aqui do Uhum. Facebook para o pessoal ver. Mas em que momento aí que Sim. você virou essa chave e falou, meu, acho que a linha que eu quero mesmo é essa daqui? Porque, assim, é uma dificuldade que eu tenho até hoje, tipo, eu não consigo me fixar num estilo só, cada hora eu tô num negócio diferente, eu sou totalmente Faz bagunçado. tudo. É um peão de prancheta. Mas aí, como que foi esse negócio aí do estilo para você? Não, então, eu não tinha, não estava planejado, não foi nada planejado, claro. O que que acontece? Eu realmente, no início, assim, quando eu comecei a pensar em desenhar, ilustrar, a trabalhar com isso, a ideia mesmo era ser uma coisa mais estilizada. Não sei por qual motivo, mas assim, eu curtia bastante coisas estilizadas, até hoje, na verdade eu gosto de coisas estilizadas. Só que assim, hoje em dia, eu já gosto de ver a coisa estilizada, mas de fazer eu já não curto muito. Só que Entendi, o que que você é mais, aconteceu? você tá naquela mais de fã, pra ver, tal, acompanhar, você curte, mas pra Isso, fazer mesmo, você prefere, você se sente isso. melhor hoje fazendo o mais realista.
Isso, exatamente. Porque assim, meu, eu vendo algumas coisas estilizadas, eu sigo artistas que têm trabalho estilizado, e eu acho, tipo, lindíssimo, sabe? Os trabalhos, assim, tanto de cenário quanto de personagem. Eu acho muito bonito, lindo demais. Só que quando eu vou pensar em fazer, já não. Nossa, isso aí é muito antigo, isso daí, é muito antigo mesmo. Um 2000, não é Pikachu, tão antigo assim, vai, 2017. um Pikachu Super Mas, Saiyajin. nossa senhora, esse daí. Então, era mais um. No começo era mais uma pegada assim, Aqui, sabe? eu lembro que tinha uns Uma. aqui, ó, que você tinha bem cartunzão. Então, tipo, isso aí é como se uma fanartzinha de um joguinho que eu curto. Esse daí também, do mesmo jogo. Eu achava muito legal, sabe, fazer esse estilo. Mas aí o que que aconteceu? Eu vinha ali estudando, né? Estudando ilustração, estudando concept art, procurando informações, procurando conteúdo, seguindo artistas, que acho que é uma coisa normal para todo mundo. E eu meio que chegou no momento que eu percebi que a maneira que eu estava estudando e o direcionamento do meu trabalho, né? Ele ele não tava, ele não tava seguindo a linha que ele deveria seguir para mim começar a trabalhar no mercado que eu gostaria, que seria fazendo o quê? Ilustração e concept art para games, Ah, né? então, calma Que aí. eu, Então, pausa aí. Então, ah, você tava seguindo uma linha no seu trabalho, e sim, aí, nesse meio tempo, você percebeu que o trabalho que você estava fazendo não era, era inútil. não tinha como entrar com o tipo de desenho que você tinha, não cabia no mercado que você queria entrar. Exato, Isso é um ponto exatamente, importante, porque assim, eu vejo muitos exato, artistas, tipo, sim. meio que chorando, tá ligado? Tipo, ah, porque eu queria trabalhar com tal coisa, não sei o que e tal, mas, sei lá, tipo, o cara tá desenhando Turma da Mônica e querendo Então, desenhar, tipo, pois é, tipo, a linha Black Label, tipo, da DC, tá ligado? Ele quer desenhar o Batman que ri, mas o estilo dele é Turma da Mônica. Aí fica pois difícil. é. Aí o cara Não, reclama que, exatamente. tipo, que não tem oportunidade. Então você sacou, tipo, que, meu, eu tô fazendo uma linha de trabalho, eu até acho legal e tal, mas não Uhum. tem o mercado que eu quero entrar exige um outro tipo de trabalho, não o que eu estou fazendo. Exato, exato, porque tipo assim, eu tava nessa linha aí, por exemplo, uma linha mais, querendo ou não, muito mais cartoonizada, né? Tanto pelo estilo de pintura, quanto por questão de traço, de qualquer outra coisa, de Sim, cor, né? Você vê que é uma cor muito mais saturada, uma coisa sim, muito mais forçada, né? E então, que nem eu estava falando, eu meio que comecei a perceber, vendo alguns conteúdos, vendo algumas pessoas que trabalham com isso comentando, inclusive um professor que eu tive em um curso, né, que por sinal ele era, não, né, ele é, né, senior concept artista. Depois desse curso, principalmente que eu fiz, eu vi que, meu, eu tava totalmente na linha errada. Porque, assim, o meu objetivo, ele sempre foi trabalhar com ilustração e concept art para game. Tipo, depois que saquei. eu peguei muito gosto por game, não só por ver, jogar, e tudo mais, eu queria ver games, conhecer games para influenciar no meu trabalho. Só que aí eu vi que o que eu estava fazendo não tinha nada a ver com o que eu precisava fazer. Tava Aí, tipo, totalmente desconectado do mercado. Não, totalmente desconectado do mercado. Aí, quando eu comecei a estudar o mercado, a prestar atenção no mercado e como era feito para entrar no mercado, aí eu percebi assim que vou tá na hora de mudar alguma coisa aqui, né? Que na verdade não foi alguma coisa, né? Foi tipo totalmente, né? E aí o É, que que aconteceu? Pode pode falar, falar, pode falar. pode continuar aí, termina aí, pode terminar. Eu ia perguntar uma coisa, mas E, é linkado nisso aí que você está falando. e, e aí o que que aconteceu? Vendo isso, eu pensei, bom, vou ter que mudar isso daqui. Foi um dos motivos, por sinal, que eu fui fazer esse curso que eu comentei, né? O curso foi o De do Black Fox, né? Isso, o curso do Black Fox. Foi Diego e lá, Mariana lá.
Foi lá que você teve a certeza da questão do estilo, ou você teve ali algum tipo de avaliação prévia de portfólio, alguma coisa do tipo, e o cara te deu algum toques ou não? Tipo, você foi percebendo na observação Então, mesmo. antes de entrar no curso, eu já seguia eles há um tempo, né? Eu já seguia um tempo, já curtia muito o conteúdo deles, né? O trabalho deles. E, meu, eu ficava pensando, cara, o que que falta para mim começar a desenvolver trabalhos nessa linha? E eu pensei, falta eu basicamente mudar o que eu tô fazendo, né? Porque Falta aprender tudo de novo. falta aprender tudo de novo, né? Porque literalmente eu tinha que mudar o que eu tava fazendo. Por quê? Porque assim, há muito tempo atrás eu tinha um certo preconceito que muita gente hoje ainda tem, que é o que você trabalhar com referências, utilizando imagens, tipo fotografia, por exemplo, utilizando 3D, que é uma coisa que, apesar de ser uma coisa muito utilizada na indústria, tem gente que ainda acha que se você usa 3D ou você usa fotografia para você ter uma base no trabalho que você está fazendo, você está roubando. Sabe, você tá trapaceando de algum jeito, você tá, sei lá, não é certo, Você tem dois sabe? grupos, né? Você tem dois grupos. O pessoal assim, na verdade, três, né? Você tem o pessoal que apoia, você tem o pessoal que, tipo, tanto faz, e tem o pessoal que só falta colocar na fogueira, tipo, Pois hereges é, malditos, vocês têm que pois morrer. é, Vocês não merecem ser exatamente. chamados de artistas trapaceiros, E, ladrões. meu, eu comecei a reparar e, tipo, ter a noção de que, assim, se eu queria entrar nesse mercado de ilustração e concept para game, eu tinha que inserir esses elementos no meu trabalho. Não tem como, até porque não é só uma questão de fulano ali falou que você tem que usar fotografia, você tem que usar 3D, você tem que usar os dois para você entrar em tal empresa. Não, não é isso. A própria empresa, tipo, se você não usa isso, você não entra. Sabe, a própria empresa exige que você utilize isso para agilizar tanto o seu lado quanto o lado dela. Mas Porque como assim? tudo Tipo, tem um. ela já fala, tipo, você tem que usar 3D para ter agilidade, porque se você não Sim, utilizar, como que eles vão sim. saber assim? Eles conseguem saber pelo, sei lá, pelo prazo, pelo alguma coisa? Como que assim, Então, se eu entrasse, se eu chegasse ali, tá, entrei, quero dar um migué nos caras, falar, o cara me perguntar, tipo, você usa 3D? Eu uso. Tipo, mas eu não uso. Tipo, uhum. como que o cara iria me pegar, tipo, na mentira? Cara, basicamente pelo tempo que você faria aquela coisa que eles querem, eles iam saber se você, tipo, utiliza ou não. Porque, Não, o por cara já tem ali exemplo, a malandragem, tipo, ele já sabe ah, que, tipo, sei lá, para com fazer certeza, para fazer tipo uma com cidade, um certeza. castelo, tipo, se o cara usar um 3D, uma foto, ele leva, sei lá, por exemplo, sei lá, 2 dias. Mas se ele não usar, ele vai levar, tipo, uma semana. Tipo, o cara consegue ter essa noção pelo tempo e talvez Então, pela, não sei, pela qualidade também, algo do tipo, ou não? Só pelo tempo. mais ou menos isso, porque, tipo assim, se o cara te pede lá, eu quero uma ilustração, por exemplo, eu quero uma ilustração aí de uma bruxa. Só que assim, a ilustração ela tem que ser naquela pegada realista, ela tem que ter ali texturas, tipo, extremamente finalizadas, extremamente Bem realista, né? isso, mais reais, né, do que uma coisa pintada. Sabe? Claro, ali quando você faz o trabalho, você não simplesmente pega a fotografia, pega o 3D, cola as texturas em cima e envia para o cliente, né? Isso não existe. Pega a Tipo, foto e joga um apesar, filtro, né? Joga um filtro do pega a Photoshop e já foto, era. joga um filtro de Photoshop lá e já era. Esse é o trabalho, isso não existe. Né? Se tiver alguém que acha que é assim, não é assim. Não Então, é e assim. acho que talvez seja por isso que muita gente tem talvez preconceito, porque acho que boa parte do pessoal, como não conhece o processo, acho que acredita que você cata uma Uhum. foto e desenha ali por cima e, sei lá, muda Sim, um detalhezinho e acabou. sim. Com certeza tem Como que muita é o gente que sistema? pensa Tipo, isso. você consegue resumir aí meio assim, meio por cima, como que seria mais ou menos o sistema de uma ilustração? Tipo, ó, eu vou compartilhar aqui uma que eu achei aqui que eu peguei aqui Assim, consigo sim. Só no seu. finalizando lá a questão do Uhum. como que os caras, tipo, te pegaria, né? Como que o cara te pega na mentira? Então, o cara te pega na mentira basicamente pela qualidade que você não vai conseguir entregar no prazo que ele quer. Uhum. Tipo, por exemplo, um concept desse, meu,
imagina o tempo que a pessoa levaria para fazer isso aí totalmente sem nada, sem 3D, sem fotografia para te auxiliar em textura. Quanto Tipo, tempo você meu, demorou nesse aí? esse daí, então, é que isso daí foi uma peça para portfólio, não foi uma peça para cliente. Então, como era para portfólio, eu não estava com muita pressa para fazer. Porque assim, quando você está fazendo uma peça para portfólio, o tempo que você está fazendo é o que menos importa. Ali Na você minha, tem que usar o poder máximo ali que é para atrair, né? Tipo, isso, eu quero lá te perguntar exato. quanto tempo foi, né? Exato. Na minha ideia, quando você faz uma peça para portfólio, o tempo que você está fazendo não importa. O importante é a qualidade que você está mostrando no trabalho que você está mostrando ali. Isso Isso aí mesmo. não interessa. Agora, se você for fazer uma peça, por exemplo, se eu fosse fazer essa peça para um cliente, eu teria uma semana para fazer. Só que, tipo assim, uma semana para você fazer uma peça assim com esse nível de realismo. Não vou nem dizer nível de qualidade, porque qualidade é relativo. Pode ter gente que olha isso aí e fala, isso aqui tá uma porcaria. Gosto Mas, a questão do gosto é outra história, né? Mas então, exato. Mas assim, o nível de realismo, meu, você não vai conseguir o nível de realismo necessário fazendo do zero, sabe? Assim, não é que você não vai conseguir, você pode conseguir. Só que o tempo que você vai levar, com certeza, vai ser muito mais do que o tempo que você precisaria, entendeu? Mas aí nesse Então, lance do tempo, tipo, é padrão? Tipo, por exemplo, assim, se o cara te pede um cenário assim, ele vai te dar uma semana. E se fosse, tipo, naquele outro lado, aquele personagem lá com a espada, seria também uma semana meio padrão ou varia de acordo com a quantidade de elementos, a complexidade? Tem uma então, média mais ou menos de prazo ou não? Tipo, tem, é de acordo tem. com o que ele te pede? Dependendo, sim, então, dependendo do nível de complexidade, não assim, por exemplo, eu vou te pedir uma ilustração. Se você tem, assim, eles estão ali na mesma, no mesmo, tão no mesmo patamar, sabe? Tipo assim, você tem, tem uma ilustração, tem outra ilustração. Essa ilustração A vai ser uma semana, a ilustração B, ela vai ser uma semana também, independente da complexidade dela. O que pode mudar é, por exemplo, se a pessoa me pede ela me pede uma peça dessa, por exemplo, que está sendo mostrada aí. Se ele me pede uma peça dessa, pode ser que o prazo seja diferente, porque é uma peça mais, né, precisa de um pouco mais de elaboração. Ele é um concept, então você vai precisar de mais tempo para você gerar ideias, pensar no design dos elementos. Então ele pode mudar esse tempo que te é dado para fazer. O que acontece é que, geralmente, tempo para ilustração é uma semana. Você pode fazer em menos e pode ter algum caso específico que você precisa levar um pouquinho mais. Mas, por padrão, é uma semana para você fazer uma ilustração. Claro, ele pode mudar dependendo de cliente para cliente, né? Pode ter um cliente lá que fala, você tem um mês para fazer, beleza? Se tiver um mês, tá show, né? Agora pode ter outro que fala, uma semana. E pode ter outros também que simplesmente não te dá prazo nenhum, só que aí você tem que ter meio que noção, né? Você não vai ficar O dois cara não te meses deu fazendo uma prazo. peça, né? Tipo, você ficar lá 2 meses fazendo uma peça. Aí você demorou, você só vai receber por uma peça e o cliente também só vai receber uma peça. Então, os dois saem perdendo, sabe? Mas É mais ou a menos média, isso. então, tipo, é uma semana que varia mais ou menos aí, Uma nessa semana. faixa, mais ou menos. Sim, é mais ou menos em uma. É que concept, quando é concept, é uma coisa. É muito mais. Tem muito mais variação, porque concept é uma coisa mais complicada na questão de você produzir ele. Porque, tipo, concept é pré-produção, né? E pré-produção, como você vai ter que estar gerando ideia, vendo design, vendo como que tudo encaixa ali, sei lá, por exemplo, em uma cena, é uma coisa mais complicada, né? Mas, falando em ilustração em específico, geralmente é isso, é uma semana. Então, isso é interessante porque você falou tem a diferença de ilustração e concept, né? Porque a ilustração, Opa, ela aparece mesmo, ela vai para uma capa de sim, livro, de game, vai sim. aparecer em alguma animação, um board game, sei lá, qualquer coisa. E já o concept, né, que, assim, às vezes o pessoal fala, não, eu quero ser concept art, não sei o quê, só que aí acho que Uhum, tem gente que fica meio frustrado, porque às vezes, tipo, pô, eu fiz um monte de coisa, quase tudo foi descartado, usaram, tipo, uma é, coisinha só e não apareceu exato. nada, e assim, o É, cara do concept ali, ele é meio que
um cara que vai gerando peça para o cara ver o que aproveita e depois talvez passar para o ilustrador usar, tipo, aquelas ideias. É isso mesmo ou não? Então, é exatamente isso, porque assim, o concept, muita gente às vezes não tem muita noção da diferença, né, entre concept e ilustração, igual você comentou. E tem muita diferença, apesar de não parecer, né, porque muitas vezes você vê um trabalho e você não sabe dizer se ele é um concept ou se ele é uma ilustração. Só que às vezes isso acontece em partes, né? Em partes ele acontece por quê? Porque dependendo do artista, ele faz um concept tão finalizado e tipo, mas tão finalizado e lindo que você acha que é uma ilustração. Só que na verdade é só um concept. Aí Mas tipo você fala assim, precisa? Precisa o cara finalizar tanto assim ou vai do artista? Tipo, tem cara que quer fazer mais tipo esboçado, menos finalizado, beleza? Ou é de acordo com o cliente? Como que então, funciona? pelo que eu sei, no geral, ele não precisa ser uma coisa finalizada. Ele não precisa ser uma coisa extremamente avançada. Só que, novamente, isso também depende da empresa, depende do cliente. Pode ter empresa lá, ou cliente, que ele vai falar assim: ah, eu quero que você me gere aí 50 ideias de um personagem e eu quero todos eles, tipo, extremamente finalizado e realista. Aí você vai ter que fazer finalizado e realista. Mas assim, no geral, ele não precisa ser uma coisa extremamente finalizado. Porque assim, a diferença. Só falando rapidinho, né? A Calma aí, ó. Só. diferença. Ah, Salve, Will. Will tá aqui, o Will Barros tá aqui assistindo a gente aí. opa! E aí, William? Fala aí, Salve aí, mano. rapaz. Quanto tempo, hein? Mas continua aí. Então, só dando uma breve, tipo, muito breve, muito superficial, assim, explicação da diferença, seria basicamente assim: o concept, ele é uma etapa de pré-produção, né? A ilustração, no caso, ele é o produto final, né? Quando você entrega a ilustração, você tem que entregar ele como um produto final. O concept não. O concept, na verdade, ele não vai ser, né, mostrado, ele não vai ser publicado, ele não vai ir para venda de nada. Tipo, o concept você vai fazer aquela pré-produção do quê? De ideias, ideias de design, ideias de posicionamento. Cara, concept para mim, ele se resume assim, se eu for falar uma palavra que representaria o concept art bem, seria ideia. Porque basicamente ele é isso, ele é geração de ideias na pré-produção. Só que muita gente às vezes confunde, né? Fica meio confuso, porque realmente confunde mesmo. Às vezes você olha uma peça e você não sabe se é ilustração ou se é concept. Só que uma diferença bem básica mesmo é essa. O concept ele é pré-produção, ele não vai ser mostrado no final para ninguém, a não ser para a empresa ou para aquele cliente. E a ilustração não, a ilustração ele vai ir, a ilustração vai dar a cara ali, entendeu? Vai estar dando as caras. O concept ele não vai dar. Tipo, você vai ver ali, por exemplo, uma ilustração que utilizou algum concept e você não vai fazer ideia de quantos milhões de ideias de concept a pessoa teve para chegar naquela ilustração. E outra, né? Você tinha falado da frustração de algumas pessoas, né? Fiz aqui, sei lá, 300 concept e não foi usado nenhum. Tipo, tem muito disso. Porque assim, você pode gerar lá 50 concepts de uma cena e no final das contas nenhuma ser usada, sabe? Tem isso também. Mas, enfim, não sei se ficou muito claro, assim, bem superficial a diferença, mas a diferença basicamente é isso. O concept você vai ter ideias, ele não vai ser mostrado no final, e a ilustração ele vai à venda, ele vai ser publicado, a galera vai ver. E é isso, e tem que ser uma coisa totalmente finalizada, a ilustração. O concept, normalmente, ele não precisa. Agora, isso também vai um pouco de cliente e um pouco de artista. Por exemplo, se eu for fazer um concept, eu não vou, eu acho que para mim eu não vou gostar de fazer um concept muito inacabado, sabe? Eu vou fazer ele um pouco mais finalizado. Isso não tem nada a ver com questão de estilo, tem a ver com uma etapa do processo ali do concept art.
o que eu quero dizer, né, em relação ao finalizado e o inacabado. Porque às vezes um conceito finalizado, ele tem um estilo de pintura que ele parece uma coisa inacabada, só que na verdade não é que ele está inacabado, é que o estilo do artista, ele utiliza ali, sei lá, pinceladas, ele meio que tenta imitar aquela pincelada de pincel mesmo, sabe? Pincel físico, Tô sabe? Em ligado. tela mesmo, ele É que tenta vai do meio que estilo mesmo, imitar né? aquilo. Eu já vi que tem realmente tem uns artistas que eles fazem aquele render bem lisinho, né? Tipo, Isso, bem lisinho, exato, parece que foi ali pintado com, sei lá, com um óleo, um guache, tipo, pra ficar bem, exato, tipo, exato. fotográfico, né? E tem uns que fazem um Uhum. negócio bem ali impressionista ou Isso fica expressionista, mais abstrato, né? Fica que uma você coisa vê mais aquela abstrata. pincelada, aquela textura do pincel mesmo, uns negócios meio com cara de giz. Eu Uhum. até, eu até peguei, Sim, hoje eu peguei, acho que não vai aparecer porque minha câmera é zoada, mas eu peguei um livro na banca ali até na banca, né? é, não vai ver porque minha câmera Na tá bem banca zoada, não. mas é um livro de arte, Não, né? teve uma hora que focou, teve uma hora que deu um foco. É um livro de arte que ele fala um pouco do estilo do Monet. E Hum, ele tem essa pintura meio focada nessa expressão, nas pinturas e tal. O Will que tá aí assistindo, que manja de arte, ele pode deixar aí é, no comentário aí umas dicas de pintores assim, impressionistas. o cara da história da arte aí, ó. Depois aí quem Já, quiser acompanha o canal do Will, já manda as referências aí de pintores. que aí o canal dele é da hora. Lá tem umas dicas bem da hora de arte, história da arte e tal. Ele é o cara nesse sistema aí. Eu sou bagunçado, eu vejo as coisas, eu nem lembro, eu nem lembro o que eu li. Eu só sei que eu sei, mas não sei de onde eu vi. Mas aí entra, voltando àquele lance do curso, tipo, você já entrou no curso, já meio que quando você percebeu que você tinha que se adequar ao mercado que você queria entrar, porque o seu estilo não estava dentro daquilo, e aí a partir Uhum, daí você começou a fazer o curso lá do pessoal da Black Fox. isso, Qual que foi exato. a importância que você viu ali na sua evolução com esse curso? E você acha que você teria conseguido chegar no nível que você está agora, só estudando sem fazer um curso, ou o curso foi fundamental? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Não, ficou. Então, o curso ele foi fundamental não só na questão técnica, né, da arte, mas, cara, eu diria que principalmente nessa abertura de mentalidade de como funciona o mercado, tipo, para essa área, sabe, para games, né? Porque Lá eles não ensinam só a parte de ilustração, não só a parte técnica, eles também dão dica de mercado, como funciona, como entrar, sim, sim. etc. Na verdade, não só no curso deles, né? O conteúdo aberto deles nas redes sociais, eles falam muito sobre isso, sabe? Muito mesmo. Eu já vi Eles algumas coisas fazem, deles, eu acompanhava uhum. algumas coisas, faz tempo que eu não vejo, mas eles dão bastante dica mesmo. Eles fazem lives assim aberta para o público mesmo, sem ser de curso nem nada. E, meu, eles deixam totalmente claro de como funciona o mercado, como que é dentro de uma empresa, o que você precisa ter para entrar numa empresa, para trabalhar como freelancer. E eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que teve assim para mim acompanhando o conteúdo deles. Porque assim, quando eu fiz o curso deles, quando eu comecei a fazer o curso deles, eu já tinha uma noção, eu já tinha muita noção do que eles faziam e do que eles passavam, porque eu já acompanhava há algum tempo, como eu tinha comentado. Só que depois que eu entrei no curso, vendo o conteúdo que eles passavam, eu tive mais noção ainda tipo, de como funcionava, sabe? Porque assim, às vezes você acompanha um conteúdo ali que tá aberto, só que, querendo ou não vai ser a mesma coisa de você, por exemplo, estar fazendo o curso deles, né? Vai ter muita diferença, vai ter coisas que você não tem como ver por exemplo, na live aberta deles, não tem como, porque, meu, Tem eles uns estão ali segredos duas. ali que é só para. Tem uns segredos que você tem que comprar o curso, né? É, Porque se não, entregar tudo também, também. Sim, também. os Isso macetes e tal ali.
Uhum, isso é totalmente normal, porque, né, se a pessoa vai falar tudo ali, não tem motivo para alguém fazer o curso, né? Então, É que a ideia é realmente trazer um público, mostrar o caminho, mas assim, o foco principal deles é o curso em si também, né? Claro que dá para aprender algumas coisas só com conteúdo gratuito, mas para quem quer realmente entrar no mercado, trabalhar e se aprofundar, vai ter que comprar o curso mesmo, né? sim, e faz parte, né? Mas assim, vendo o curso deles, fazendo o curso deles, eu posso dizer que com certeza eu evoluí na parte técnica, essa mentalidade do mercado, sem sombra de dúvidas, foi importantíssimo. Assim, a parte técnica, eu poderia dizer que, obviamente, quem fizer o curso deles e quiser mesmo esse caminho, sabe, de essa linha de trabalho, meu, não tem como não avançar na parte técnica, sabe? É impossível, só se a pessoa realmente vê que não é o que ela tá querendo, não é o caminho que ela quer para o trabalho dela. Agora, se for, é quase impossível não evoluir na parte técnica. Mas aí Aí essa aqui. o curso deles funciona tanto para quem quer seguir uma linha mais realista quanto a sua, ou tipo, mesmo quem quer seguir uma linha mais cartoonizada, tá ligado? Acho que é Max Greck o nome dele, não sei se você conhece. Uhum, conheço. Tipo, mesmo se fosse um artista que segue um estilo daquele jeito lá que é bem cartoonzão, bem distorcido, serviria ou não? Tipo, Então, eu acredito que serviria, porque o curso deles não é simplesmente assim, você, sei lá, vem aprender como utilizar fotografia e 3D em uma ilustração ou concept art, sabe? Não é isso. Tem muita coisa de fundamento, né? Fundamentos de desenho. E fundamentos de desenho, né? Independente do seu estilo, da linha que você quer seguir, você tem que saber, é importante sim. você saber. E tem muita coisa, mas muita coisa mesmo importante no conteúdo deles para isso. Então, eu acredito que, independente da linha de trabalho que você queira seguir, você pode fazer o curso deles se você quiser. Obviamente, o foco deles é que nem eu falei, é para o mercado de games. E para o mercado de games, hoje em dia, querendo ou não, né, o que predomina é esse estilo. Claro, você tem games ali que não é voltado para uma coisa realista nem nada. É uma coisa, por exemplo, pixelizada, mais cartoonizado. Tem infinitos games, né? Mas querendo ou não, o que amassa ali ainda, né, na indústria é nesse tipo de conteúdo. Então, se você quiser, vale a pena. Se for o estilo de. Se seu estilo é uma coisa mais cartoonizada, vale a pena também. Só que aí meio que você vai ter que desconsiderar essa parte do. O lado do realismo, né? Da ilustração, do seu trabalho. Mas, meu, eu diria que tranquilamente a pessoa pode fazer o curso deles. Até mesmo para ter uma noção do mercado, né? Porque às vezes a pessoa está pensando que o mercado funciona de um jeito, como por exemplo eu achava, né? Achava que funcionava de um jeito e ele funcionar totalmente de outro. Então, pelo menos você ter essa noção já vai te ajudar, sabe? Já vai fazer você meio que parar de bater a cabeça ali de um jeito errado e começar a bater de um jeito certo, sabe? Tipo isso. Qual que foi, tipo, uma das coisas, tipo, sei lá, que você tava fazendo, tipo, mais nada a ver, tá ligado? E aí, quando você entrou no curso, tipo, aí você percebeu, caramba, não acredito que eu tava dando esse vacilo aqui. Tem, tipo, alguma coisa Cara, assim específica, ou pelo menos assim, uma coisa, não então, precisa ser tudo, mas tipo, uma coisa assim que era, tipo, muito nada a ver e você achava que tava ok, mas aí quando você entrou no curso, ou quando você começou a ter contato com os caras, tipo, você percebeu, meu, eu não acredito que eu tava dando esse vacilo aqui todo esse tempo. cara, eu acho que não seria nenhuma coisa só. Eu teria muitas coisas aí. Tipo, por exemplo, em relação a cor, sabe? Que é uma coisa que, assim, até hoje eu tenho dificuldade em cor. E, meus trabalhos antigamente, meus trabalhos, assim, mais antigos, eles eram totalmente saturados, sabe? As cores eram extremamente saturadas. E teve até uma que você tinha mostrado aí, que era aquele personagem com uma tochinha na mão, né? Acho que aí não vai estar, acho que só tava Ah, tá, ele tá no no. Facebook, pode falar que eu vou pegar ele aqui. Isso, que ele tava com uma tochinha na mão, que, meu,
sabe, saturadaço, assim, sabe, extremamente saturado. E depois você vê que pro estilo e pra linha de trabalho que você quer, ele é uma coisa mais realista, né? E uma coisa mais realista, ele não vai ser saturado, né? Uma coisa saturada. Ele vai ter, em grande parte, cores muito mais dessaturadas do que saturadas. Isso já foi uma coisa que, tipo assim, né? Explodiu minha cabeça, né? Porque eu vi aquelas cores saturadas, nossa, que bonito, que não sei o que, só que, meu, pro que eu pensava em entrar, não rola muito, sabe? Não cabe muito. Aí, E no caso, acho que. você fala pro seu estilo mais realista, ou pro mercado de games geral, porque eu vejo que tem uns games que tem, é bem saturadão, tá ligado? Mas é mais Não, cartoon, né? pro estilo mais realista. Pro estilo mais realista, não cabe cores extremamente saturadas. Assim, Tem se mais você faz uma sombra ali e coisa. tal. Isso, se você faz uma coisa mais cartoonizada, né? Mais fora dessa linha, né? De realismo. Assim, você usa basicamente do jeito que você quer, né? Claro, você vai ter que ver ali também como funciona o mercado, né? Para ilustração no estilo cartoon. Mas eu acredito que é muito mais aplicado do que para essa linha realista, né? Mas assim, acho que o que mais eu vi que eu estava fazendo errado mesmo era nesse lance de ter esse preconceito com utilizar imagem e 3D para te auxiliar. Sabe? Acho que foi o que mais pegou, assim, no final das contas, foi isso. Porque, meu, preconceito, assim, era mais de 8.000, sabe? Era mais de 8.000 em relação a utilizar essas coisas. Então, quando você vê que, meu, você não tá roubando, você não tá trapaceando com nada, você só tá usando uma coisa que a própria indústria pede e que se você não usar, você não vai conseguir entregar aquele trabalho no prazo que é pedido. Aí você vê que, meu, não é trapaça, você só tá usando as ferramentas que tem, sabe? E para ilustração, querendo ou não, você tem que usar o que você tem à disposição. Se você não tivesse, beleza. Pinta aí do zero, fica aí um mês pintando cavaleirinho lá com espada na mão e beleza. Vamos ver, mas se você tem, não tem por que você não usar. Até porque o que manda no final das contas é o trabalho final que você fez. Sabe, o processo que você fez ali, pouco importa. Sabe, a empresa não vai falar assim, ai, mas você usou fotografia, você usou 3D. Não, você não é um artista, então não quero o seu trabalho. Sabe, É se o porque seu trabalho tiver. a ideia é a ideia mesmo, né? Tipo, como você fez, tanto faz, né? Tipo, estão nem aí. Não, não, eles Isso, até estão, né? Eles exato. querem que tenha o 3D a foto que é pra dar velocidade, porque Sim, a máquina tem que andar, então. exatamente. Tipo assim, se você entregou o trabalho lá do jeito que eles querem aplicar no jogo deles, no livro deles, no card game deles, meu, tá ok, sabe? Isso foi uma das primeiras coisas que o cliente meu falou, ó, a maneira que você vai fazer essas ilustrações pouco me importa. Eu só quero ver o final, sabe? Ele até perguntou assim, você modela, você faz não sei o quê? Aí, tipo assim, isso não me importa, sabe? O que me interessa é o resultado final. Então, o seu processo de trabalho, meu, sabe? Tanto faz. Mas aí, Tanto hoje você tá usando faz. o quê? Hoje você usa só foto ou você tá usando 3D também para? Porque eu lembro que você tinha falado na época que você estava estudando um pouco de 3D e tal. Sim, sim. Você tá Então, usando hoje, você usa os dois hoje? Como você tá fazendo? eu uso, digamos assim, que uns 5% 3D, para as ilustrações, 5% 3D, e no restante, basicamente, é mesclando utilização de fotografia com pintura. Assim, basicamente é isso, fotografia, pintura, e ali acho que uns 5% de 3D, que basicamente é geração de pose do personagem, esse tipo de coisa. Ir mais a fundo em 3D, eu ainda não consigo, porque eu não tenho tanta. Na verdade, eu não tenho habilidade nenhuma em 3D ainda, basicamente nenhuma. Mas é que nem eu falei, eu pretendo sim me aprofundar, não para ser um modelador 3D. Eu quero me aprofundar para chegar naquele nível que eu consiga utilizar o 3D para me auxiliar bastante nas ilustrações e concepts. Mas, assim,
No momento, para as ilustrações, não uso muito o 3D. Até porque eu não tenho habilidade para isso no 3D ainda. Mas é uma coisa que com certeza eu pretendo elevar minhas habilidades aí, aumentar o meu Ki. Pretendo aumentar o meu Ki em 3D, que é para ajudar um pouquinho mais na produção das peças, né? Porque, meu, auxilia demais e você ganha muito tempo na produção. Cada mercado ele tem ali seu funcionamento. Eu vejo até que assim, muita gente de quadrinhos usa foto, 3D também alguns, até eu já vi até alguns relatos ali que acho que a Marvel já tinha até, acho que a Marvel DC, não lembro que, acho que uma vez eu vi alguém falando em algum podcast que aqueles cenários meio padrão, tá ligado? Tipo, você vai desenhar os Vingadores, sei lá o quê, tipo, a Torre dos Vingadores, a sala deles ali, tipo, eles já tinham meio que um modelo 3D, que eles já davam ali pro É, artista, falar, ó, pode usar aqui já, só gira aqui a câmera e tal, traça por cima, que, tipo, o importante é como você vai compor a cena e o seu traço nos personagens, tá ligado? Não fica se matando pra fazer a perspectiva, tipo, da Torre dos Vingadores, tipo, ficar 3 dias fazendo aquele prédio da perspectiva, então, você pode fazer um exato, negócio mais rápido. Tipo, ninguém vai ligar exato, para aquela torre como você desenhou, sei lá, mas aí você tá. exato, Aqui aí a gente tá vendo aqui, né? Você saiu do cartoon, aquele traço mais cartoon, saturadão, foi migrando para um totalmente. estilo, uma linha já ainda estilizado, mas só que mais realista um pouco, né? Que é como esse aqui É, da raposa. com uma anatomia, né? Uma anatomia um pouquinho mais realista, né? Só Isso aqui foi até o que Bruno que te pediu, né? foi Salve, Bruno! uma commission do grande Bruno Rios. O Bruno já me pediu Grande, umas também, salvou minha pele então, muitas vezes. grande Bruno Rios pediu algumas aí e, meu, eu fazia ainda nesse estilo. Assim, a anatomia ela já era um pouquinho mais puxada para o realismo, mas o estilo Era de estilizado, pintura, né? Era estilizado ainda, mas já isso. não tão cartoon, né? Isso, não tão cartoon, mas assim, o estilo de pintura e de cores, a iluminação, esse tipo de coisa, eles ainda eram muito puxados pro cartoon, né? Pro desenho ali mesmo, né? Em si. E aí, aí você vai vendo aí, vai subindo, aí vai começando a mudando aos Ele já tá. poucos. Aqui ele já tá indo É, cada vez menos estilizado. isso aí já tá indo cada vez um pouco menos Já tem umas fotos estilizado, aqui, né? né? De referência. Sim, as referências, né? Que por sinal é outra coisa que tem gente que ainda acha que você tem que desenhar e ilustrar sem referência, né? Tirar tudo da cabeça, tipo. É, tipo, senta ali, aí vai sair tudo da sua mente. Opa, lindo, saiu ali a. E aí você foi megando, né? E aí, né? Que teve aquele lance, né? Teve aquela época que você tava. Que até você fazia arte para vendas, né? No eBay, que na época eu tava fazendo bastante também. Você vendia lá Sim, acho que você chegou a vender com a Amorim, não foi? Com a Amorim, sim, com sim. a Amorim e a Ed Benes, que a gente fazia, teve uma época que a gente fazia junto também. E você chegou a vender também com os caras do Cosmotron, você não entrou com eles? Não, sim, sim, também. Não, acho que não foi muito tempo, mas teve um pouquinho também. Aí depois deu uns probleminha lá e tal, beleza, né? Mas é que como todo artista, o pessoal vai, a gente vai tentando, né? Você tá tentando entrar com desenho, você fala, meu, eu quero trabalhar com desenho. Mas aí depois você pensa, tá, o que é que eu faço agora para ganhar dinheiro com desenho? Aí você meio que vai fuçando e vê, e vai entrando, e até chegar no ponto que de você ver, meu, é aqui que eu quero, é isso que eu quero fazer, e vamos atrás. E tem gente que às vezes até hoje, Exato. igual eu, fica meio, eu quero fazer de tudo, O cara tá perdidaço ainda, tipo, não eu tenho uma sabe. noção mais ou menos do que eu quero fazer, um norte mais ou menos, mas assim, se você me perguntar, meu, você tem certeza total do que você quer fazer? Eu digo, meu, não, eu não tenho certeza total nem do estilo de desenho. Nos últimos 20 dias eu já mudei de referência de desenho umas 5 vezes, então eu já até relaxei Ah, com isso. não, mas em relação à referência, meu, referência isso aí é normal, né? Tipo, você vai mudar mesmo. Tipo, em uma semana você tem ali, sei lá, 15 artistas de referência, na outra semana pode ser que você já tenha 15 totalmente diferente. Sabe? Eles podem mudar, você pode adicionar, isso aí é normal, né? Não tem muito o que estranhar nisso, né? Ah, Mas aí, essa peça aí já era meio que uma das primeiras que eu já estava mudando a mentalidade, sabe? Eu a já nova estava fase, você querendo. estava ali na hora, você estava É, migrando já do cartoon saturadão,
passando Isso, eu pelo já. mais ou menos, o menos realista, na É, hora que você chegou ali, você já eu estava meio que já. encontrando ali o que você queria. Isso, eu já estava já com aquela ideia, pô, eu tenho que mudar aqui de linha de pensamento, porque senão eu não vou conseguir entrar no mercado de games onde eu quero entrar de jeito nenhum, sabe? Porque eu ia ficar ali mais, meu, eu ia ficar 5, 10, 15, 20 anos estudando da maneira errada e, sabe, ia achar que, pô, o problema sou eu, sou ruim demais, meu desenho é uma porcaria, e é isso. Mas no final das contas, o problema não era esse, né? O problema era você estar fazendo, você está estudando da maneira errada, né? Você está com a visão totalmente virada para o lado contrário, pro lado contrário do que você queria seguir. Aí, para ser mais específico ainda, acho que a primeira. Acho que uma arte que você tinha até passado aí, que era como se fosse um cara com um elmo na cabeça, que tava sem camisa, assim, um elmo na cabeça. E esse ali, ó, passou. Esse. Acima, o de cima, o de cima. Esse. Esse aí, acho que foi a primeira peça que eu fiz pro portfólio na época, né? Que hoje em dia não tá mais no portfólio, obviamente. Primeira peça que eu fiz com essa linha de pensamento, sabe? Já querendo entrar nesse mercado de games e com essa linha de pensamento mais realista. Se eu não me engano, foi a primeira peça, assim, não estou enganada, mas é a que eu lembro. Acho que foi a primeira peça. Tem ali que até o que você está perdido, aí você vai se encontrando. Eu lembro que eu entrar no mercado de contos de games, etc e tal, e, e vai ser isso e acabou. E aí, e claro, quando você toma uma decisão desse tipo, né, para um caminho que você vai seguir e, e ter que fazer essa filtragem, né, em algum momento, é claro, você tem contas a pagar. E aí, qual que foi, tipo, assim, Oxe. qual que foi o momento, assim, de maior dificuldade, assim, que você passou, se você puder falar, claro, e que, Não, assim, sim, e posso. se em algum momento você pensou, meu, eu acho que se não der certo até tal ponto, até tal data, sei lá, até tal período, eu vou ter que deixar para lá e fazer outra coisa. Então, não, isso aí com certeza, né? Com certeza aconteceu e, tipo, não só uma vez, né? Tipo, muitas vezes. Aconteceu assim, só cortando um pouco, antes de eu falar, a live tá normal aí? Tá de Tá rodando, boa? aqui tá tudo certo. Tá liso? Tá lisinho, então. Tá redondo. Tá redondo, então beleza. Então, aconteceu, sim, muitas vezes, por sinal. Mas o que que acontece? Acho que antes de eu, nossa, muito antes de eu começar a ter esse pensamento, né, dessa linha de trabalho, muito antes de eu entrar nesse curso, muito antes de conseguir começar a trabalhar como freelancer com ilustração, acho que todo artista chega naquele momento que, meu, você tá ali, tá estudando, tá tentando fazer coisa para portfólio, aí você fica, não, quero postar no Facebook, quero postar não sei onde, para pessoal ver se gosta, ver se alguém vê, encomenda uma commission, um freela, alguma coisa. E, meu, nunca acontece, sabe? Nunca chega. Eu Nunca sei o que é chega, isso. nunca acontece. Tipo, nunca ninguém entra em contato com você. E, tipo, Aí você, assim, pe- você aí se. você pensa, aí você pensa, nossa, meu trabalho é uma bosta, porque, tipo, Exatamente. Você pensa, meu trabalho é uma porcaria, meu trabalho não vale nada. E aí começa algumas pessoas a falar, mas, pô, tenta não sei o quê, tenta não sei o que lá, tenta tal coisa. Inclusive, familiares me falaram para tentar outras coisas, como, por exemplo, eu sou formado em design gráfico, né? Fala, mas tenta trabalhar em design gráfico, alguma coisa de design gráfico, e aí, ao longo do tempo, você vai, né? O que é uma sugestão perfeitamente comum e normal.
Inclusive, eu pensei nisso muitas vezes. Só que aí o que que acontece? Eu meio que fui nessa ideia, né? Obviamente, por conta própria, né? Ninguém me obrigou a fazer isso, ninguém, sei lá, me ameaçou, falou, você vai trabalhar com tal coisa de design, porque de ilustrador e tal não tá dando certo. Obviamente, ninguém fez isso. Eu fui por conta própria. Só que, meu, foi mas tanta cacetada, tipo, em relação a trabalhos de design, que, tipo assim, meu, me fizeram voltar a pensar em trabalhar com ilustração na mesma hora, Você chegou a sabe? Tipo, fazer aquele foi... trabalho que você tinha falado que é para uma editora, né? Diagramar uma revista, um livro lá, não sei o que que era. Você chegou a pegar esse trabalho ou não? É desse que você está falando ou Então, não? essa é uma das que me fizeram, tipo, meu, isso aí é um exemplo das que me fizeram parar e pensar assim, eu não quero trabalhar com design gráfico nunca mais na minha vida. Porque assim, o que que acontece? Esse exemplo aí, resumindo, a pessoa queria que eu diagramasse uma revista, né? Fizesse a diagramação de uma revista, que basicamente o conteúdo dela era anúncio. Era basicamente anúncio. Só que o que que acontece? O cara, ele queria que eu fizesse a diagramação a partir de cartõezinhos físicos. Que é cartão de Então, o que que, visita? então, é como se fosse o tamanho de um cartão de visita, só que seria, sabe aqueles cartãozinhos sei lá, por exemplo, João do Gás, aí tem lá, João do Gás tem o cartãozinho, fulano da padaria não sei o que tem o cartãozinho. Putz, meu Deus. Basicamente, a revista seria lotada de anúncio desse tipo, sabe? Tem outros, obviamente, só estou dando exemplos Aham. aqui bem padrão, bem básico. E aí ele queria que eu fizesse a diagramação dessa revista lá com não sei quantas páginas, a partir desses cartõezinhos físicos. Então eu teria que buscar esses cartõezinhos. Oxe, Aí, aí, você ainda aí tinha o que 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 procurar acontece? os cartões, Aí o buscar os que que cartões? acontece? Como que seria o trabalho? Eu ia colocar aqui os cartõezinhos do meu lado, ia abrir o programa de diagramação, ia ficar lá olhando, diagramando. Você tem que Ou digitar, seja, então, primeiro os negócios. exato, eu ia ter que Nossa, meu Deus. basicamente fazer tudo que estava nos cartões, criar essa revista e beleza. Esse era o trabalho. Só que, meu, pensa num exemplo de cliente extremamente enrolado, sabe? Extremamente enrolado. O cara, assim, cada dia que você entrava em contato, que eu entrava em contato com ele tinha uma história diferente. Ah, porque hoje não dá para pegar não sei o quê, porque, sei lá, o meu filho vai para a escola, eu tenho que levar e não posso te entregar tal coisa. Aí no outro dia, porque hoje a minha esposa tem não sei o quê e tal, aí não pode. Meu, ó, falando bem sério, esse lance dessa revista se arrastou por mais de um ano e eu não fiz essa revista. Por mais de um ano e eu não fiz essa revista. Meu Tipo, Deus. chegou um momento que eu só falei, meu, ó, esquece, deixa quieto, não quero fazer isso, não quero trabalhar com isso, porque não tem saco para esse tipo de coisa. Sinceramente, não tenho saco para esse tipo de coisa. Deixa quieto. Aí que você viu, você pensou, se é pra sofrer, é melhor sofrer com o desenho Então, mesmo. exatamente. Eu pensei, se é pra mim ter dor de cabeça, se é pra mim quebrar a cabeça, se é pra mim passar raiva, para mim ficar sofrendo aqui em relação a isso, eu vou sofrer com uma coisa que eu quero. Claro, né? Muitas vezes não é simplesmente você falar, eu vou sofrer aqui com o que eu quero e dane-se o resto, né? Que nem você tinha comentado. A gente tem conta para pagar, tem coisa para comprar, boleto chega todo mês, né? Não Então, é tem que tem um jeito. detalhe, né, que a gente não falou no começo, mas você é casado, né, então... Sim, sim. Então, exatamente. Aí, Aí tipo, depois não veio a dá Dani pra. e falou, ô, meu, você não vai trabalhar não, você só quer desenhar? Você é louco? Pois é, né? Tipo, aí não dá pra simplesmente você falar assim, não tô preocupado com isso, vou ficar só focado aqui no que eu quero e dane, sabe? Você tem a preocupação ali de ajudar nas despesas da casa, de tudo que você tem que comprar com seu parceiro, sua parceira, sabe? Não tem como.
Muitas vezes não é tão fácil assim você simplesmente chegar e falar, vou ficar aqui 5 anos da minha vida estudando para o que eu quero. Quem tem quem tem esse tempo, essa disponibilidade, essa possibilidade, beleza, sabe? Ok. Só que muitas vezes, não estou dizendo se é o meu caso ou se não é. Isso acho que não vem ao caso, mas tipo, só meio que deixar claro que pode ter um caso e pode ter o outro. Tipo, se você pode fazer isso, beleza, é extremamente válido. Agora, se você não pode, muitas vezes você vai ter que trabalhar, sei lá, vou trabalhar ali no mercado, vou trabalhar na padaria, vou trabalhar de qualquer outra coisa para conseguir, né, pôr comida ali na tua casa, ajudar, pagar uma conta, fazer o que for necessário para você sobreviver, né? Não tem jeito. Tipo, É, vai da você realidade de precisa cada um, né? sobreviver. Cada um Então, tem por ali seu isso, contexto, né? Dependendo da exato. idade que você tá, ou do momento da vida, sei lá, do questão financeira da família, você pode, de repente, conseguir ficar ali 2, 3, 4, 5 anos só tentando até dar certo, e tem casos que a pessoa não tem nem um mês para se dar esse Sim, luxo, né? Tipo, sim, você tem que fazer dinheiro agora, nem que exato. seja vendendo latinha na rua. Então, Aí varia muito, né? exatamente. E aí, tipo, meu, assim, não tem como você. Não é que não tem, mas assim, geralmente, quem começa a tentar trabalhar com isso, com ilustração principalmente, meu, vai ter dificuldade, sabe? Não tem como não ter. Só Porra. que há poucos ali que tem, que nem eu tô falando, se ele tem a possibilidade de ficar ali só estudando, fazendo curso, viajando, conhecendo pessoas novas, aprendendo novas línguas, meu, isso com certeza seria o ideal para todo mundo. Só que, né, não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Todo mundo tem condição para fazer isso. Só que isso também eu não tô falando para, não, eu tô falando isso para desmotivar quem tá querendo trabalhar como ilustrador, como freelancer. Não, não é isso. Que nem eu tô falando, você pode ter dificuldades, você pode não ter. Cada caso é um caso. A questão é que para algumas pessoas não é tão fácil quanto para outras. Só que isso também não tira o merecimento de ninguém. Sabe, se você pode fazer, bom para você que você pode. Isso não é um. Não, não tá errado, sabe? Se você pode ficar estudando, você pode ir fazendo muitas outras coisas que a maioria das pessoas não pode. Isso não tô querendo dizer que é errado ou não, sabe? Só que é só para ficar claro que o que a gente está falando aqui não é para desmotivar ninguém, sabe? É simplesmente para contar a experiência de uma pessoa em específico. Por exemplo, a minha experiência com começar a trabalhar com ilustração não foi fácil. Só que eu não posso dizer que, sei lá, pro Felipe, pro Will, pro Bruno, seja lá para quem for, vai ser igual, sabe? Porque não vai. Tipo, pode ser parecido? Pode ser, mas vai ser totalmente diferente. E cada um, né, tem ali os seus objetivos, cada um tem a sua prioridade. Então, é só para ficar claro, sabe? Tipo, pode ser difícil, pode ser difícil. Não tem jeito. Qualquer trabalho que você for fazer na sua vida não vai ser fácil, sabe? Vai ter dificuldades. Independente da sua questão financeira, você vai ter dificuldades no trabalho que você estiver executando. A questão é que às vezes as pessoas focam só em um tipo de trabalho como sendo, nossa, isso aqui é impossível de se trabalhar. Sabe, meu, é impossível você viver de ilustração? Não, não é impossível. Sabe, tem as dificuldades que qualquer outro trabalho tem. Tipo, do mesmo jeito que você pode ser um advogado e você ainda não conseguir se manter, você também pode ser um ilustrador e ainda não conseguir se manter. Ou o contrário, entendeu? Então, Tem advogado que ganha dinheiro pra caramba, mas tem outros que não conseguem nem colocar gasolina no carro direito. Então, pois é muito relativo, sabe? Muito relativo. Isso aqui é simplesmente para contar uma experiência, não é para ditar verdades, entendeu? Não é Não, para assim, claro, falar isso tem aqui. compartilhando experiências para, assim, claro, tem alguns pontos que vão ser parecidos na maioria, porque funciona de um jeito muito próximo, mas vai ter ali umas variações de acordo com o contexto da pessoa, né? E aí, Sim, entrando nisso então. aqui, uma coisa que eu ia te falar, né, que eu ia perguntar, como que é a sua rotina? Você
que eu vejo que sim. você quase não entra, assim, primeiro, antes de entrar na sua rotina de trabalho, na sua rotina de influencer, digital influencer. Porque, tipo, Rotina você não de acessa muito, né? contatos. Facebook, Instagram você posta bem pouco, né? Assim, relativamente Bem pouco. raro, né? E como que foi, assim, como que foi que você conseguiu o primeiro ou os primeiros trabalhos? Porque, assim, porque o pessoal, porque tem aquela noia, né? Eu até gravei um vídeo semanas atrás falando desse lance daquele pessoal que fica meio que quase que Bitolado. escravo do Instagram, né? Escravo do Instagram, do Facebook, Ah, tem que é. postar, Pois tipo, é. 15 posts por dia e 50 stories e mais não sei quantos vídeos, e porque senão, tipo, você Pois não é. aparece, não sei o quê, e você posta bem pouco. E eu tenho visto também que tem Uhum. muitos artistas assim que trabalham para empresas grandes, vivem já disso, tem ali um relativo sucesso já profissional, e assim, às vezes eles nem têm Instagram, não têm nem rede social, ou eles têm rede social e postam uma vez a cada um ano, e quando eles têm, Uma tipo, vez a o cada 2 Instagram dos anos. caras tem, tipo, três seguidores, tipo. Aí Então, como que foi pois isso para é. você aí? Como que chegaram em você nos primeiros trabalhos? Para onde foi? Então, primeiro Calma aí, falando e já a... aproveita e conta a história desse último trampo aí que o Hildo te indicou. Salve, Hildo! Pois é, né? Não, então, primeiro falando essa questão das redes sociais, né? Acho que é importante dizer que, cara, eu nunca gostei muito de rede social, principalmente Facebook. Tipo, eu lembro na época que tinha o Orkut. Orkut Ei, voltando aí, ó. Grande entrei na idade Orkut. agora. Né? Eu lembro que na época do Orkut, meu, eu não tinha Orkut, sabe? Tipo, todo mundo lá falando de todo mundo falando de Orkut. Eu falo, ó, qual que é o seu Orkut? Eu falei, não tenho. As pessoas me Você olhavam nunca assim, deixou um pô, você é um... depoimento para ninguém? Eu falava assim, pô, você é um ET? Você não tem Orkut? Aí, tipo, veio o Facebook depois. Aí, meu, praticamente 99% das pessoas tinham Facebook, não saíam do Facebook, o dia inteiro jogando aquele joguinho da Fazendinha lá, ou seja lá Nossa, que, meu Deus. que Fazenda diacho que era Feliz. aquilo. E, meu, eu não via a menor graça em Facebook, sabe? Eu não gostava de Facebook, eu não gostava de entrar em Facebook. Depois eu acabei até fazendo, mas porque eu vi que era uma rede social que era usada para praticamente tudo, inclusive para trabalho. E beleza, fiz, só que continuei sem ser muito ativo assim nessas redes sociais. Teve uma época que eu comecei a ser um pouquinho mais, porque eu estava meio que começando a mostrar meus trabalhos e tal. O pessoal até falava assim: ah, mas você não mostra lá os trabalhos, você desenha e não mostra nada. Aí eu comecei, né, a publicar lá, mostrar e tal. Beleza. Depois veio o Instagram, e aí meio que o Instagram. Aí veio que o Estraga. Instagram, ele meio que pegou o público, né? Que principalmente de arte, né? O pessoal foi quase que totalmente mostrar no Instagram. Aí eu falei, vou fazer um Instagram também para publicar, né? Meus trabalhos, meus estudos, e tal. Só que assim, no fundo, esse negócio de você tem que publicar todo dia, você tem que postar coisa no Facebook todo dia, você tem que colocar coisa nova no Instagram todo dia, na minha opinião, né? De novo, não tô dizendo aqui que é assim ou que não é, né? Tô falando na minha opinião e pelo que eu vejo. Esse negócio de você postar todo dia e tá sempre ali na rede social, ativo e mostrando que você tá vivo, para mim, sinceramente, não quer dizer muita coisa em relação a você conseguir trabalho e cliente te achar. Obviamente, você tem que ter os contatos para alguém poder ver que você está vivo, né? Que você Pelo menos o existe. portfólio online tem que ter, né? Porque senão. Isso, exato. Pelo menos o portfólio online você tem que ter. Claro, é muito bom se você puder estar publicando coisa nova ali no Instagram, no seu Facebook todo dia. Com certeza é excelente. Só que assim, uma coisa que eu aprendi é que assim, se o cliente ele quiser, tipo, te contratar para um trabalho, meu, você não precisa, sabe, postar.
5 vezes no dia, 50 vezes na semana, você não precisa. Tipo, isso vendo, pela minha experiência que eu tenho, vendo algumas coisas, acompanhando algumas coisas e conhecendo algumas coisas que eu vi nos últimos anos. Eu vi que isso não importa tanto. Porque, meu, cara de empresa, quando ele quer te achar, ele te acha onde você estiver, sabe? Na rede que você tiver, ele vai te encontrar. Inclusive, se você não tiver Facebook, não tiver Instagram, não tiver Twitter, e você tiver o seu portfólio online, hoje em dia, quem domina? ArtStation. Meu, tem cara de empresa, isso eu já vi muito artista falar, já vi muitas pessoas comentarem, que assim, nas empresas, eles têm o pessoal lá que eles ficam no ArtStation fuçando, sabe? Fuçando, procurando o que eles querem. Então, meu, você não precisa ter 50 redes social para você conseguir um trabalho. Obviamente, você, que nem eu falei, você posta todo dia, ajuda. Pode ajudar ou pode não ajudar também, né? Tipo, se você posta, por exemplo, se você posta um trabalho de uma linha de estilo que não é o que a empresa X quer, você pode postar lá 800 coisas por dia que não vai adiantar nada. Agora, se você tiver no portfólio uma coisa que é exatamente o que aquela empresa quer, que aquela empresa precisa no momento, ou, sei lá, para uma longa data, meu, você vai ter o trabalho, sabe? Claro, se você tiver a qualidade e você mostrar para eles que você tem constância no seu trabalho, você tem consistência no seu trabalho, aí que entra o portfólio, né? Claro que isso também vai depender de cliente para cliente. Tem cliente que ele vai te procurar por onde? Instagram, Facebook, beleza, né? Não, de novo, não é um erro você ter as redes sociais. Só que assim, por exemplo, já entrando agora como que eu comecei a trabalhar com freelancer, né? Que você tinha perguntado. Meu, eu fiz uma ilustração que era uma ilustração de uma maga com umas chamas na mão, sabe? Acho que tem até aí no Tem ela aqui no portfólio. Instagram? Você tinha... Tem, essa daí, ó. Essa que você Essa do passou. meio aqui? Não, a Essa de aqui? baixo. A de baixo. Essa daí, ó. Essa. Isso, essa daí. Que é essa maga aí que chama na mão. O que que acontece? Eu fiz ela, eu já estava meio que pensando nessa ideia de querer trabalhar para card games e tal. O que tivesse a ver com games é o que eu queria, sabe? E aí o que que acontece? Eu fiz ela, coloquei lá no Facebook, né? Postei no Facebook e coloquei no meu portfólio, né? Acho que foi uma das que começou, que eu comecei a colocar com essa pegada voltada para games, né? Para card game, livro de RPG e tal. E basicamente era a única nessa pegada que tava lá, sabe? E aí acho que depois de uma semana, meu, talvez nem isso, acho que nem isso talvez deu. O cliente entrou em contato comigo lá e falou: Ah, eu vi aqui vi aqui uma ilustração que você postou e tal, entrei no seu portfólio lá, e aí, tá a fim de trabalhar com a gente para fazer umas ilustrações? Aí eu, opa, com Demorou. certeza. Demorou, né? Quando é que a gente começa? Quando é que a gente começa? Onde é que eu Aí eu assino? falei, beleza, vamos lá. E, meu, basicamente foi isso. Sabe, eu Um trabalho ali que você postei, postou, estava é, dentro, já abriu exato, as portas. postei um trabalho que foi o que me abriu as portas. De novo, não estou dizendo para a pessoa ir lá fazer uma ilustração, colocar no portfólio e É, pô, não estou conseguindo trabalho com uma ilustração, fica bem não claro, né? sei o Tipo, não é tipo quê. o cara montar o portfólio dele e o portfólio com uma ilustração só. Não é Exato, isso, mas se você tiver uma exato. ilustração que tá muito boa, que tá dentro ali, que você acertou, com ela você já começa, né? Porque tem gente que quer às Sim, vezes fala, pô, eu não sim. tenho ainda portfólio porque, tipo, eu só tenho 20 ilustrações e não é suficiente Então, ainda. pois é, então, exato, e é uma outra coisa que às vezes as pessoas confundem, né? As pessoas acham que assim, pô, no portfólio eu tenho que ter aqui 50 peças de ilustração. E, meu, não é assim que funciona, né? Tipo, não adianta você ter 50 peças de ilustração, não tá na qualidade que a indústria quer, e outra, não é só, tipo, tá na qualidade, né? Tipo assim, você
pode ter vários níveis de qualidade, só que o importante é você manter a consistência daquela qualidade, né? E, meu, se dependendo, você pode ter 4 peças no seu portfólio e tá ótimo, porque você consegue demonstrar a qualidade que você tem. O cliente ele vai ver o que você sabe fazer. Claro, quanto mais peça você tiver, melhor vai ser, porque ele vai ver que, né, que você tem uma consistência muito maior. Mas, meu, eu vejo muitos artistas que eles têm ali 5 peças no portfólio e eles trabalham, né, para estúdios e clientes enormes. Isso, obviamente, quando eles começaram a conseguir trabalho, talvez eles tivessem um portfólio ali com 20, 30, 40 peças, sabe? Só que dependendo, não tem tanta importância a quantidade. Claro, tem um mínimo que você tem que ter. Um mínimo, assim, que eu julgo como mínimo, seria por volta de 10 a 12 peças, né? De ilustração, concept. Tipo, o meu portfólio, por exemplo, eu nem sei se ele tem essa quantidade de peça, sabe? Só que seria a quantidade que eu acho que seria interessante, sabe? Sim. Não, não menos e nem também muito. Obviamente, depois que você vai fazendo o trabalho ali, seu portfólio vai aumentar, porque você vai começar a colocar os trabalhos que você está fazendo. Hoje, se eu pudesse colocar todos os trabalhos que eu fiz como freela, acho que meu portfólio já teria pelo menos umas 40 peças, mas não, claro, contando com as que já estão lá, né? Sim. Teria entre 30 e 40 peças. Só que eu não posso divulgar ainda, entendeu? Isso é um Só ponto que também, assim, né? Que às exato. vezes, assim, Só que às vezes o cara atualiza o portfólio, mas assim, às vezes o cara não tem que ficar ali 2, 3, 4 anos e não pode mostrar nada. Assim, o cara já fez tipo 1 milhão de arte, mas ele não pode mostrar nada ainda porque sei lá, o material não Uhum. saiu, tem algum contrato que não permite. Sim, exatamente. Que no meu caso, as duas que eu posso mostrar são as duas que estão no meu portfólio, as duas últimas, né? Porque as outras eu não posso, porque não foi divulgada. Tem umas que você me mostrou umas acho que no WhatsApp uma vez que ainda não saíram, né? Sim, então, pois é, exato. Você mostrou que como elas não foram divulgadas, eu não posso publicar, sabe? Eu só divulguei, eu só publiquei essas duas porque elas já foram divulgadas, né? E aí é uma coisa realmente importante a ser dita, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa ali, pô, mas o cara não tá postando nada no Instagram, não tá postando trabalho nenhum no Facebook, tem não tá tipo fazendo 2 nada. meses. Não tá fazendo Tipo, nada, né? não tá fazendo nada. Tem 6 meses que o cara postou alguma coisa ali. Pô, o cara não posta Esse cara nada. nem desenha mais pelo jeito, né? Tipo, não Só posta nada no que é Instagram. isso. Às vezes você tá ali fazendo um trampo ali e é isso que acontece, sabe? Você não tem tempo de estar postando outra coisa, você não pode estar postando o que você tá fazendo. E um ponto importante também, né, na questão da ilustração que eu comentei, que meio que abriu as portas para mim, é que assim, eu postei ela no Facebook, só que o que eu fiz? Eu postei ela também em grupos específicos de ilustração e concept, sabe? Tipo, por exemplo, sei lá, ilustração e concept art, ilustração e game design, Você foi mais ou nos menos lugares isso. ali, você foi nos lugares onde você viu que tinha gente interessada naquele Isso, tema e que exato, podia ter alguém ali algum contratante, algum olheiro que pudesse ver ali seu trabalho e se exato, interessar. Porque não faria sentido você colocar o exato, seu trabalho tipo num grupo de quadrinhos, né? sim. Tipo, Pois é, né? Tipo, você posta lá no grupo de quadrinhos, os caras vão ver assim e falar, pô, quem é esse cara que tá postando essa arte pra game aqui? Quem é esse maluco aí? só se fosse pra fazer Sem capa, né? Tipo, noção. pra fazer capa até, dependendo. Pra como capista caberia, né? Mas pra desenhar página mesmo ali não ia Ah, ter nada a ver. assim, né? Mas aí, na maioria das vezes, o interessante é você ir em quem tá interessado, né? Tipo, É assim, buscar o mercado nos que você quer, grupos né? Porque se você quer um mercado, não faz sentido ser em outro, né? Exato, exato. E até porque Acho você que joga bastante, né? Então, assim, você já tá. É um mercado que você quer atuar e, assim, porque é um mercado que você consome também, né? sim, sim, é uma coisa legal até, né, de se falar que, tipo assim, eu consumo, então eu gosto, né, de trabalhar com isso, por quê? Porque eu gosto de games, eu gosto de jogar,
videogame. Só que assim, o videogame pra mim, ele não é aquele lance, você gosta de jogar ali um joguinho, fica o dia inteiro jogando um joguinho ali, derrotando o bonequinho e derrotando o bonequinho e morrendo pra boss em Souls-like, né? Não, não Meia é lua isso. pra frente, quadrado. Não é exatamente isso. Eu gosto de games porque, assim, quando eu vejo um game novo saindo, a primeira vontade que me dá não é de jogar aquele game. A primeira vontade que me dá, na verdade, é de encontrar Fazer. o artbook daquele game, cara. Que eu quero ver o artbook dele pra ver Tipo, ali o. não é jogar, tipo, deixa eu ver aqui quem foi que desenhou os personagens, os concepts e tal. Exatamente. Você vai Tipo, ver é primeiro, uma tipo, deixa eu coisa. ver quem é a equipe de arte aqui do bagulho. Sim, sim, é uma coisa que, meu, eu sou extremamente viciado em artbook de game. Tipo, às vezes até comento, que eu não sei se quando vai sair um jogo, eu não sei se eu quero que saia o jogo pra mim ver o artbook ou pra mim, tipo, ver o game, sabe? Eu quero mais pra ver o artbook, porque, meu, é o que eu quero, é o que eu trabalho, é o que eu gosto de ver, é o que eu gosto de consumir. Tipo, obviamente, eu gosto de jogar também, não é simplesmente por jogar, sabe? É para tentar entender um pouco mais de como é aquele game, o que que eu preciso também melhorar dentro do meu trabalho, sabe? Tanto em questão da arte, quanto em questão de, pô, se eu tô jogando um game ali, eu chego em uma área de um jogo específico, pô, o que me vem de ideia na cabeça pra tá fazendo meus trabalhos é uma coisa assim absurda, A sabe? É criatividade uma vem coisa. daí, né? Tipo, de Então, consumindo, você vai tendo mais ideias, exato. linkando com outras coisas. Exato. E muitas vezes, cara, eu tenho artbook de jogo que nem é o estilo de jogo que eu gosto de jogar, sabe? Mas eu tenho artbook porque eu gosto de ver mesmo a arte dos artbook, Aham. sabe? É uma coisa que, meu, eu acho incrível, assim, muito bom mesmo. Tipo, eu vou catar e montar um artbook só pra ficar legal. Criar um artbook só pra ficar bonito, pô. Mas Mas- é isso, sabe? E pra fechar aí, conta aí, como foi aquela história lá o cara que te indicou pro cliente, mas você não conhecia o cara e o cara te conhecia, e aí. Nossa senhora, velho. Não, o que aconteceu foi assim, um rapaz entrou em contato comigo, né? Meu, cara extremamente gente boa, muito educado. Meu, você vê que o cara é realmente gente boa, sabe? De verdade. Só que assim, o cara entrou em contato comigo e falou, e aí, Fagner e tal, eu tô entrando em contato com você, porque o Wildo, tipo, o Wildo falou de você, né, te indicou. Salve, Hildo. Grande Hildo, já, inclusive, amigo meu no Facebook agora, hein? Ah, e agora você Já é conhece o amigo Hildo. meu no Facebook. Só que assim, tipo, fiquei pensando, falei, meu, eu não sei quem é esse Hildo. Sabe, eu não conheço esse Hilda. Aí na hora eu pensei, bom, ou eles estão entrando em contato comigo por engano, ou sei lá, não, sabe, não sei o que que aconteceu aqui, porque eu não conhecia o Hildo, inclusive pessoalmente eu ainda não conheço, mas eu conheço ele já pelas redes sociais, né? Somos amigos lá no Facebook e tal. Ele faz um trabalho Parece da ser hora uma também. pessoa muito, muito bacana também. Mas assim, no momento eu não conhecia. E aí eu fiquei pensando, pô, mas como assim, Yodo, né? Eu falei, não, não conheço o Yodo. Aí eu até falei pro rapaz, né? Falei assim, ó, beleza, eu trabalho com ilustração e tal, freelancer, só que eu não conheço esse rapaz que vocês estão falando, né? Aí o cara falou, sei lá, talvez alguém aí que você não lembra e tal, mas foi ele que te indicou. Só que aí eu falei, pô, eu não conheço, né? Mas tranquilo, né? Se você pode me falar aí o que que você tá precisando e tal, e a gente conversa, né? Isso é o meu trabalho, né? Eu trabalho com freela, então vamos lá, né? Aí o cara me explicou lá, era um lance também de card game e tal, e pô, já me interessou, porque é o que eu tô fazendo também. E beleza, o cara me falou, passou lá, fiz a freela pra ele e beleza, sabe? Só que, tipo, foi engraçado, assim, porque eu falei, cara, eu não sei quem é essa pessoa, sabe? Eu nem sabia como que eles tinham chegado em mim, porque eu falei, não sei, mas aí depois eu fiquei sabendo, né, que ele era conhecido no caso do Bruno, de um amigo nosso, É, seu sim. também.
e tal, aí beleza. Aí até depois fui ver quem era e tal. Ele trabalha também com ilustração, etc e tal. E beleza, só que foi engraçado porque, cara, eu não fazia ideia, sabe, de quem era, de como que. Assim, eu pensei, como que uma pessoa me indicou se ela nem me conhece, cara, ou eu nem conheço ela. Aí eu fiquei meio confuso na hora, né, e tal, mas Aí que é o beleza, né? legal, né? Assim, você não conhecia o Wildo, mas o Wildo conhecia o seu trabalho. Então alguém É, chegou pro Wildo e então, falou: Meu, você tem alguém pra me indicar? Ele falou: Bom, pois tem, ó, é, tem esse cara aqui, tipo. exato, O cara indicou, exato. tipo, indicou o trabalho, ele não te conhecia, mas tem um cara que quer ter um trampo da hora, fala com ele aí. Sim. Inclusive, ao vivo aí, ó, valeu, Hilda, pela indicação, né? É isso aí, mas são coisas que acontecem, né? Às vezes o cliente chega no seu trabalho, não é nem por você, né? Ele chega no seu trabalho por uma outra pessoa que muitas vezes nem te conhece, né? Mas como ela conhece o seu trampo, aí ela, pô, o trampo dele aqui bate um pouco com o meu, então, né, vou passar aqui pro pessoal e ver no que dá, né? E às vezes é isso, né? Assim, de uns anos pra cá eu tenho estudado algumas coisas e às vezes eu viajo bastante aqui umas coisas de, tá ligado? Aquele negócio meio efeito borboleta e viajando em infinitas possibilidades. Eu começo a dar um monte de coisa, começo a me maluco, aí eu começo a brisar. Mas assim, uma das coisas que eu tenho chegado à conclusão total é essa, assim, meu, quando tem certas coisas que quando tem que acontecer, ela acontece de um jeito que, assim, que teoricamente não teria como. É tipo esse É, caso. É pois tipo você é, conseguir um trabalho exatamente. através de um cara que não te conhecia, que indicou Que o nem trabalho eu para um cara que conhecia. estava precisando e, meu, chegou em você. Então, E pois assim, é, uma coisa exatamente. influencia em outra, que chega em outra, e de alguma maneira ela chega onde tem que chegar. Então, traçar a Exatamente. rota, trabalhar e tipo, que a coisa vira de alguma maneira em algum É, momento. na real, assim, o que você tem que fazer, basicamente, é estudar, tipo, estudar, focar ali no que você quer, conhecer o mercado, porque não adianta nada você ficar 30 anos da sua vida estudando e não saber como funciona o mercado. Sim. Indo mais além, se você quer entrar em uma empresa específica, além de estudar o mercado, é interessante que você estude como funciona dentro daquela empresa e como é o trabalho que eles fazem dentro daquela empresa. Ver o que Porque, eles tipo, querem, né? isso, porque dependendo, assim, é tudo para game. Só que, assim, uma coisa que é feita na Ubisoft, ela pode ser diferente de uma outra coisa que é feita na CD Projekt Red, sabe? Totalmente diferente. Pode ser, não estou dizendo que é diferente, mas só dando um exemplo. Ela pode ser O mercado é o mesmo, mas cada, isso, cada empresa ela exato. tem ali algumas coisinhas que elas exigem, que é o Particulares, diferencial, né? é o diferencial de cada empresa. Então, se alguém Sim, quer entrar na Ubisoft, é bom o cara estudar, assim, deixa eu ver aqui como que é a linha da Ubisoft. Porque de repente eles exato, têm ali, sei exato. lá, de repente a Ubisoft ela gosta mais de fazer. É que eu não manjo de game, então eu vou falar uma besteira. Tipo, sei lá, a Ubisoft curte fazer mais jogo de medieval com os caras de armadura e não sei o quê. Já a outra lá que você falou, eles fazem mais, sei lá, RPG futurista com robô, com máquina, Então, mais ou pois menos é. isso, né? Tipo, de um modo bem Então, zoado, não mas mais ou menos sim, isso, né? sim, de um modo mais superficial, mais ou menos isso. Porque, por exemplo, você pode ali montar um portfólio extremamente voltado para a Ubisoft, só que na real o seu foco é na CD Projekt. E aí, tipo, sabe, eles não vão te contratar, sabe? Porque, tipo, o seu trabalho não foca o que eles executam, Tá sabe? legal, Tipo, tá bacana, mas não é, é aquilo que eles querem, né? então, exato, porque muitas vezes ali, pô, eu cheguei aqui numa qualidade legal, o meu trabalho, tipo, tá já num nível profissional, que é uma coisa importante, né? Que uma coisa importante a dizer também é isso, né? Não, assim, eu vejo muita gente falando, pô, sei lá, a Naughty Dog tá precisando de concept artista. Só que, pô, a pessoa tá estudando, ela tá num nível de estudante, aí cata lá, pô, vou mandar o portfólio pra Naughty Dog. Mano, os caras, meu, tem Pra dar noção risada. tem noção da quantidade de e-mail e portfólio que os caras devem receber por dia, cara? É absurda, sabe? E E nem aí, tipo, responde, meu, né? você tem que estar num nível profissional para começar a mandar coisa para empresas ou para clientes, seja lá para quem for. Eu falo isso porque, meu, eu já fiz muito isso, sabe? Eu tava lá com. Falava assim, esse desenho aqui ficou legal, né? Igual muita gente fala. O desenho ali ficou legal, pô, manda para aquela empresa lá que tá precisando de um ilustrador, né? Só que, meu, não é assim, sabe?
Tipo, você tem que ter o nível de trabalho que a empresa tá precisando, do nível que ela faz, né? Não adianta você simplesmente catar e mandar teu portfólio com 100 ilustrações que não estão no nível que o mercado pede, sabe? E aí, muitas vezes, a pessoa, tipo, pô, ela chega lá no nível de profissionalismo, né? No nível profissional na arte dela, e cata e manda para uma empresa, sei lá, manda lá para uma Blizzard da vida, sabe? Tipo, você tem um estilo de arte de um jeito que é totalmente diferente do da Blizzard, mas você vai lá e manda para Blizzard porque, pô, vou mandar para Blizzard aqui, que aí eu lá eu vou ganhar bem, vou ganhar grana pra caramba. E é isso, só que, cara, não tem nada a ver com o seu trabalho, sabe? Não adianta nada. Você só Não tá tá no perdendo nível seu ainda, né? tempo, perdendo o tempo da empresa também, né? Então, Mas aí também mas é teria a questão isso. do nível de empresa, né? Porque, sei lá, será que de repente alguém que está no nível mais baixo, né? Claro, você não está no nível de uma Blizzard, mas de repente o cara tá no nível de uma empresa, sei lá, menor, que exige um pouco menos. Ou não, ou menos as empresas menores, elas têm ali um padrão de qualidade igual da Blizzard ou da Ubisoft ou de uma dessas. Então, assim, o padrão de qualidade, ele sempre vai depender, claro, da empresa. E que assim, eu diria que tem uma linha, digamos assim, que define se o seu trabalho tá profissional ou se o seu trabalho tá de estudante, né? Sim. Querendo ou não, vai ter aquela linha ali que vai estar definindo isso. Claro que dependendo da empresa, ela pode, tipo assim, se for uma empresa muito grande, tipo uma Ubisoft, obviamente o seu trabalho vai ter que ser impecável, sabe? Você vai ter que ter muita coisa ali, muita habilidade, vai ter que ter conhecimento 3D, conhecimento, né, em total nos fundamentos do desenho, isso não tem como fugir, independente da empresa ou do cliente que você for trabalhar. Mas assim, se for, por exemplo, se for uma empresa menor, pode ser que o padrão de qualidade que ela queira seja menor, mas não necessariamente vai ser menor, entendeu? Ela pode ser só menor em questão ali de, né, tipo de Tamanho e tal. tamanho de empresa, né, valores e tal. Mas assim, pode ser que uma empresa X, que é muito menor que uma empresa Y, o padrão de qualidade de arte que ela quer e ela precisa para o que ela disponibiliza é mais ou menos o mesmo, sabe? Mesmo sendo uma empresa menor. Então, no fundo, mano, no fundo você tem que estudar e ficar bom, porque se você não ficar bom, você não vai entrar no mercado, dependendo de onde você quiser, claro, Sim, né? é. Sempre tem essa, né? Porque assim, a gente não fala isso porque, pô, se eu não tiver com o trabalho impecável, eu não vou conseguir trabalho. Não, não é isso. Você pode estar com nível de estudante e conseguir trabalho, sim, né? Não estou dizendo que você não vai conseguir trabalho. Só que se você tiver com um nível profissional, é quase certeza que você vai conseguir trabalho, né? Porque A você vai chance estar com um aumenta bastante nível, já, né? De a acordo chance com quanto aumenta mais alto muito. for o seu nível, mais chance você tem de conseguir trabalho, né? Exatamente. É proporcional essa pegada aí é totalmente proporcional, né? Então, mas é isso aí. Não sei se deu para entender muito bem, né, as confusões aqui, Não, mas mas é acho mais ou que menos acho que é isso. isso mesmo, cara. Quero agradecer aí pelo bate-papo, acho que foi bem bacana aí. E Que acho que trouxe isso. bastante informação, principalmente pro pessoal que for assistir, que tá vendo a gente aqui, que for assistir a gente depois, que tem vontade de trabalhar com games ou nessa área, Ah, sim. principalmente Certeza. com arte digital, né? Tem o seu endereço aqui na tela. Eu vou deixar depois Beleza. quando ficar gravado aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui com o seu Instagram, Assim. com o ArtStation e, e também o seu TikTok, né? Porque Ixi. para ver lá suas dancinhas, Aí, as aí, aí dancinhas moiou, né? diárias. Aí moiou. TikTok não rola, né, pô? Mas TikTok não acho rola. que é isso aí. Deixa aí o seu recado aí pro pessoal que pretende trabalhar com games ou com concept, algo do tipo. E fala aí o que você quiser povo aí pra gente encerrar, que eu sei que você quer jantar já, porque se Oxe, com organiza. certeza, né, pô? A fome já tá como aqui? A panela, Mas A Dani já tá com o prato pronto aí do lado já, ó. panela de pressão tá quase explodindo ali já. Não, mas
Cara, obrigado aí, né? Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho do que eu faço, né? Mostrando um pouco do trabalho freela, né? Que eu tô fazendo no momento. Valeu mesmo. E, cara, assim, o que dá para falar para quem quer trabalhar com isso é o que a gente veio falando a live inteira, que é, digamos que é um dos mais importantes, que é você estudar, né? Estudar fundamentos, claro. Se você quiser trabalhar no mercado de games, de novo, eu não vou dizer que é impossível você trabalhar com arte mais cartoon, sem usar fotografia, 3D, ou seja lá o que for para te auxiliar. Não estou dizendo que você não pode conseguir. Só que assim, seria muito interessante a pessoa não ter nenhum tipo de preconceito com esse tipo de coisa. Porque, meu, pode ser que chegue ali lá na frente que você perca uma oportunidade de entrar em um local que eles meio que exigem isso, sabe? E se você ainda tiver com essa ideia na cabeça de que é roubo, você tá, sei lá, isso não é ilustração, isso não é um trabalho de arte e tal, se você tiver essa mentalidade, você pode acabar perdendo uma oportunidade assim muito boa por conta disso. Então, assim, se você não gosta de utilizar essas coisas, beleza. Mas, assim, pelo menos não fica com esse preconceito, sabe, dessas coisas. Tenta ver como que é que utiliza, como se utiliza isso na indústria, Do para jeito que se certo, né? utiliza isso do jeito certo. Do jeito certo, tentar ver como é utilizado isso no local que você quiser trabalhar. Tenta estudar o mercado ali, a empresa que você quer trabalhar, ver como funciona o mercado de games, seja lá para qual linha de games você quiser fazer. E, meu, tenta se aprofundar nisso. Assim, tenta entrar em contato com outros ilustradores, tenta entrar em contato com pessoas que trabalham já com isso há anos, com pessoas que trabalham em empresas há anos, de coisas que vocês gostam e querem trabalhar, porque, meu, isso é muito importante, sabe? Contatos Muito é sempre importante bom, né? mesmo. Contatos é algo Com, fundamental, né? contatos é sempre bom, exatamente. Mas assim, no geral é isso, cara. É tipo estudar, né? Tentar chegar no nível profissional, sem querer também, né? Ir ultrapassando ali as coisas de qualquer jeito. Porque, meu, no final das contas, você tem que ter um trabalho bom, né? Dependendo de onde você quiser entrar, você tem que ter um trabalho bom. Não tem muito como fugir disso. Então, meu, estuda, estuda bastante, tenta entrar em contato com outros ilustradores, compartilha conhecimento, compartilha seus trabalhos. Cara, conversar com outros ilustradores é uma coisa também que ajuda bastante na sua evolução com o artista, sabe? Eu falo isso Troca por de experiência experiência, né? própria, Troca de troca de experiência. experiência. Porque, meu, muitas vezes você fica ali estudando, só, pô, gosto de estudar sozinho, beleza, gosto de estudar sozinho. Só que o que você faz sozinho, só você vê, né? Outra pessoa não vê. Beleza, eu estudo sozinho, produzo sozinho, posto no Facebook. Aí fico lá 5 horas esperando 30 curtidas em um trabalho, sabe? Meu, isso não é você estar interagindo com outros artistas. Isso é Você basicamente você. posta lá, né? Sua tia dá um like. Exato, exato. Aí não. Isso basicamente é você tá só tentando, sei lá, alimentar o seu ego ali, né? Ai, pô, meu trabalho em ilustração teve 100 curtidas aqui, sabe? 100 curtidas, 50 comentários, tá todo mundo dizendo aqui que o seu desenho tá lindo, e é isso, sabe? Meu, não é isso que importa, sabe? O que importa é você aumentar o seu nível quanto artista e você fazer o que é necessário você fazer para aquele lugar que você quer trabalhar. Porque se você não fizer, basicamente você não vai trabalhar no lugar que você quer. Então, né? Aí fica por conta de cada um.
Mas, cara, acho que é isso, sabe? Não tem um segredo, né, a ser contado. O segredo, na verdade, é só você, tipo, estudar, se esforçar, conhecer como funciona o mercado e interagir com artistas. Basicamente é isso. Então é isso aí, pessoal. O bate-papo de hoje foi esse aí. Foi bem bacana e bem esclarecedor, bem da hora. Pô, O espero que Instagram tenha sido, né? tá Espero de que não novo aqui tenha ficado tá. totalmente bagunçado aí. Não, aqui tá. Hoje o negócio é até mais organizado. Ô, louco. Caramba, aí sim. Aí, galera, É, segue no Instagram, hein? ó, Segue o no Instagram tá Insta. aqui, instagram.com, Segue Fagner no Insta. Alves. Segue no Insta que de 3 em 3 meses eu faço um trabalho novo, hein? A cada 3 meses tem um post novo e uma Cada vez por 3 meses ano tem tem um um post stories. novo. Ó, Todo é outra Natal coisa tem um também que eu stories não. lá. É outra coisa também que dificilmente eu faço. Mas enfim, Bom, né? É isso então aí. é isso aí, pessoal. Obrigado por todo mundo que assistiu aí. Quem está assistindo depois, assiste aí até o final, dá um like aí, compartilha, espalha isso aí. E é isso aí. Um É isso abraço para aí, todo mundo gente. aí e até a próxima. É isso aí. Próximo sábado a gente está aqui de novo. Quem assistir aí, não esquece o like, hein? Que tá ligado que o YouTube, né? YouTube só funciona na base do like. Se inscreve e E manda um manda um Pix. pix. Manda um pix para nós, né? Porque a Manda um Pix aí, quem quiser ajudar. É isso aí. internet está caro. Mas é isso, Ixi, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, como, hein? pessoal. Um abração aí. Bom sábado, bom fim de semana e até a próxima semana. Um forte Falou! abraço. Estudem!